E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, começando então o último vídeo da nossa série, né? Estou tendo a oportunidade de apresentar para vocês um pouco aí do meu trabalho, né? De pesquisa do mestrado. Bom, agora que nós já tratamos, né, do tópico de inteligência artificial, né? Discutimos também alguns pontos importantes referentes à linguagem, né? Humana e computacional. Falamos no vídeo anterior sobre emoções, né, afetos, emoções e sentimentos. E trouxemos também o tópico de processamento de linguagem natural, né, o chamado Natural Language Processing. Agora a gente já tem condições, né, de entrar um pouquinho mais a fundo, né, em relação aos tópicos da pesquisa. Bom, a gente está estudando emoção, né, emoção humana, como que ela é comunicada e expressa, né, por meio da linguagem, e mais especificamente da linguagem escrita, da linguagem textual, né, e como que o computador ele pode processar essa linguagem, né, decodificar esse processamento, identificando ali emoções, né, emoções humanas. Lembrando que a gente está trabalhando com um volume de dados relativamente grande, né? Talvez não possa ser considerado ainda, né, um Big Data, mas ainda assim é um conjunto de dados relativamente extenso, né, para o processamento humano, né, por assim dizer. Daí a importância da gente conseguir estabelecer etapas, né, de treinamento, etapas de teste, junto aos algoritmos, né, que a gente vai estar treinando, né, e validando justamente no sentido de construir ou de propor uma ferramenta, né, que possa auxiliar tanto no processamento desses dados, na análise desses dados, como também na geração de ações, né, gerenciais, enfim, um pensamento de estratégias, né, para a empresa, para o negócio, né. É um pouco do que a gente está fazendo com esse trabalho, né? Bom, pensando em emoções, um contexto que se mostra interessante, né, para o estudo de emoções humanas é o contexto esportivo, né? O contexto esportivo, a gente sabe que as entidades esportivas elas não só dispõem, né, de um grupo de consumidores, né, como também um grupo de fãs, né, que acabam indo um pouco além da ideia de consumo, né? Ou seja, são pessoas, são indivíduos que vão te acompanhar ao longo do tempo e vão nesse percurso expressar as suas emoções, a sua, digamos assim, a sua paixão, né, esportiva de diversas formas, né? Como a gente está olhando para a questão do texto, emoção, né, criação de conteúdo, bom, as redes sociais, nesse contexto, elas passam a fazer muito sentido, né, uma vez que se produz muito conteúdo, né, nessas plataformas, um conteúdo que, novamente, o humano não teria condições de processar isso, né, isoladamente, e aí a necessidade de se dispor de um conjunto de ferramentas que o auxilie, né, nesse processamento, tá certo? Então, na pesquisa a gente está trabalhando com a rede social, mais especificamente com o Twitter, né, que é uma rede social dinâmica, né, ela é difundida, né, ao redor do mundo. No Brasil também ela tem um papel importante, não só no esporte, mas também sendo apropriado por marcas, por diversas empresas, também no contexto político, né, sabe-se que é uma ferramenta que acaba, digamos assim, apresentando uma série de interações, né, e de engajamento de seus usuários. A gente está trabalhando com aproximadamente 10 mil tweets de análise, né, no contexto esportivo, ou seja, a gente está trabalhando com a entidade Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, e o que os torcedores, ou o que os usuários dessa rede social, enfim, tem dito sobre um determinado aspecto, né, que agora não caberia entrar em detalhes em razão do tempo que a gente tem. Então,
como que acontece, né, a questão de, ainda, né, dando sequência ao método da pesquisa, a gente tem que repassar esse banco de dados, né, para uma espécie de outra plataforma onde esse processamento será realizado, né? Então, há uma etapa de treinamento, né? Então, você tem que treinar o algoritmo para o processamento desses dados, e aí também se faz necessário um conhecimento talvez mínimo, né? Ou intermediário seria desejável, né? Pelo menos um conhecimento de códigos, né? De como rodar, de como processar esses dados, né, por meio, enfim, de uma linguagem, né, de computação que consiga interagir com esse processamento, né, e aí, né, te gerar métricas, te gerar índices, né, de avaliação de performance, né, desse modelo que está sendo criado, está sendo treinado, está sendo constituído, né. Em machine learning, né, em aprendizado de máquina, é muito comum, né, se iniciar com índices de acerto, né, razoáveis, e aí, né, na medida em que você realiza novos treinamentos, ou você alimenta o modelo, enfim, né, o banco de dados com novos exemplos, que seriam novas observações, ou enfim, novos dados, né, na medida que você aumenta essa amostra né, de dados disponíveis, você passa a aperfeiçoar o seu modelo no intuito de gerar previsões, né? E previsões aqui a gente está tratando basicamente de classificações, né? A partir desse método que nós temos trabalhado na pesquisa, é muito comum, por exemplo, classificação, só para ilustrar, assim, né, para deixar a coisa um pouco menos abstrata, um pouco mais concreta. Quando você tem, por exemplo, uma inteligência artificial integrada ao seu e-mail pessoal, né? Então, essa inteligência né, recebeu um treinamento e ela aprende com o tempo, na medida em que você classifica um e-mail como spam, né, ou não spam, né, mas no caso de ser não spam, você não precisaria classificar, que já cairia direto na caixa de entrada, mas na medida que você vai dizendo para essa inteligência, ou para esse algoritmo, que aquele e-mail recebido é um spam, com o decorrer do tempo, e na medida que ele vai recebendo novos dados, ele passa, né, a identificar padrões, né, para que ele próprio consiga realizar essas classificações de modo autônomo, né, de forma automatizada. Um outro exemplo que é muito comum na prática é a questão de análise de crédito, né, quando um determinado indivíduo, um consumidor, enfim, um cliente de banco vai até a instituição financeira solicitar enfim, financiamento ou crédito, né? E não necessariamente apenas ir até a agência, né? Isso pode ser feito, a gente sabe, online também, mas você fornece ali um conjunto de dados e esses dados eles acabam sendo analisados, né? Ou filtrados por uma inteligência, primeiramente, e vai avaliar, digamos assim, a classe, né, daquele solicitante, né? E aí vai atribuir uma pontuação, enfim, uma análise de risco, né? E aí as possibilidades de concessão desse empréstimo, desse crédito, elas poderão ser maiores ou menores, né, dependendo daquelas características ou do perfil informado, né, enfim, pelo solicitante, né? Isso só para ilustrar, né, pessoal? Aqui, voltando para a pesquisa, basicamente a gente está processando, né, as emoções humanas, então por meio de texto, né, expressos em tweets, né, expressos em rede social, de modo que a máquina, com o tempo, né, e na medida em que recebe novos dados e novos treinamentos, ela né, seria capaz, a priori, de identificar a emoção expressa num tweet por ela própria, né? E isso sem necessariamente
né, o supervisor ou humano por detrás desse processo estar interagindo, né? Ela já teria aquele modelo, então você implementa aquele modelo, né, passa a rodar ele, né, justamente para que essas classificações passem, né, a ser possíveis. Bom, a gente espera, então, identificar aí algumas emoções, né, e também alguns tópicos, aqueles tópicos principais, né, daquilo que está sendo dito pelo torcedor ou pelo usuário de rede social no Twitter, né. E, novamente, né, qual que é a contribuição dessa pesquisa? Bom, primeiro é o método, né, que ela está utilizando, né, que é um método em administração, pelo menos, não é algo, digamos assim, inédito, mas ainda há algo relativamente recente, né, que vem sendo trabalhado em administração. É um método que atualmente ele já, enfim, ele é mais discutido, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na área de informática ou de ciência da computação, né? E o nosso trabalho ele também acaba trazendo elementos da linguística, né? Elementos da ciência da computação e também de gestão. A gente acaba fazendo uma espécie de diálogo entre essas áreas, né? A gente está fazendo essa pesquisa, né, num contexto esportivo e também com linguagem natural em rede social, então a gente sabe que é um desafio ensinar o computador a processar a linguagem natural humana, né, ainda mais escrita, que contém uma série de gírias, que contém muita ironia, né, é difícil ensinar a máquina a processar ironia, por exemplo. A gente sabe que tem uso de emojis, né, dos mais variados, né, hashtags, abreviações, né, figuras de linguagem, né, zoação, né, futebol tem isso, cai um pouco na ironia, né, da provocação. Então, muitas vezes atribuir um sentimento a essas manifestações expressas na rede social é algo um tanto desafiador, né. Daí né, a importância desses nossos esforços de tentar estabelecer, né, um processo que possa gerar algum resultado, né, que faça sentido e também que possibilite aí, a criação e a proposição de ações gerenciais, tá bem? Bom, pessoal, se necessário, eu fico à disposição, fico aberto para fazer um vídeo adicional, né, talvez na semana seguinte, né, caso existam dúvidas, questões, se vocês quiserem fazer perguntas, fico à disposição. Como eu disse, mencionei anteriormente, a ideia não é aprofundar demasiadamente aqui, né, nessa apresentação, é dar um overview mesmo. Tentei introduzir o assunto para vocês, a gente discutiu os tópicos importantes para a pesquisa anteriormente. Aqui eu consegui trazer alguns elementos adicionais para tentar contextualizar melhor, né, o que vem sendo no que vem sendo trabalhado, né, nesse processo da pesquisa. Fico à disposição de vocês, né, como eu disse, para interações, mas eu vou encerrando por aqui, tá bom? Obrigado por quem assistiu até aqui. Espero ter conseguido trazer um pouco desses elementos e espero que tenham gostado, né? E é isso. Seguimos em contato qualquer coisa. Um abraço. Até mais.